Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística de Cura. É um prazer imenso receber você aqui novamente. E hoje, domingo de Páscoa, eu não podia deixar de vir aqui fazer um vídeo rápido para falar, sobre esse dia tão especial para nós que amamos tanto ao nosso Mestre Jesus. Bom, eu recebi uma pergunta de uma pessoa falando: nossa, você não fez o vídeo na sexta-feira da Paixão, você não falou nada. Realmente eu não fiz, porque, gente, sexta-feira da Paixão, eu, Luciana, pelo que eu conheço, da história do Cristo, eu acredito que seja um dia de reflexão, de oração, em que a gente tem que parar e pensar na atitude que Jesus teve por nós, em se doar, na fé que ele teve em Deus, de cumprir aquele propósito de Deus, Primeiro veio a fé, o amor, porque o que comandou Cristo, você acha que Cristo não sofreu, sabendo que ia se passar com ele? Cristo sofreu muito, mas ele estava decidido a cumprir essa promessa, e ele cumpriu por amor, por amor. E ele se doou, que é a caridade. Então, Cristo, na sexta-feira da Paixão, ele representa a fé em Deus, o amor ao próximo, a caridade em se doar. Ele se doou ao mundo para deixar que a sua história ela perpetuasse, por toda a eternidade. É uma história linda, maravilhosa, mas imaginemos o sofrimento do Cristo nesse dia. Então, já é um dia carregado, de dor, porque nós relembramos toda essa passagem do Cristo, E ontem, então eu não fiz mesmo vídeo, tá? Mesmo porque eu respeito muito esse dia, eu não acho necessário. E o Cristo, nas cartas de Cristo, ele mesmo não fala sobre esse dia, porque ele não quer relembrar o que ele passou. Não que ele tenha se arrependido, não é isso, mas para ele também, ele sofreu muito. Então, a gente já relembra isso nas nossas tradições, Vamos entrar em oração e agradecer. Não precisamos ficar o tempo todo relembrando aquilo, falando disso, do quanto ele sofreu. E no sábado, que é o sábado de Aleluia, Antigamente, quando era criança, fazia-se o quê? A gente malhava o Judas. A gente tinha essa tradição de malhar o Judas, era feito um boneco, alguns colocavam bombinha dentro do boneco, explodia bomba, explodia o boneco, batia no boneco, pedaço de pau, e a gente se divertia. Olha a falta de consciência, Malhar o Judas significava que nós também estávamos... Jesus, ele morreu na sexta-feira da Paixão, porque ele foi entregue por Judas. Judas o traiu, mas já estava escrito. Foi tudo programado. Jesus sabia que ele ia trair, E na realidade, gente, vamos falar a verdade, Judas não traiu Jesus. Judas cumpriu a missão. Alguém precisava cumprir essa missão, Mas que serve como um exemplo de traição. Serve como exemplo de traição. E nós, quando não temos esse conhecimento, nós levamos a ferro e fogo, que no outro dia a gente se vinga do Judas, Com o sábado de Aleluia. Hoje em dia tem poucos lugares que fazem isso, Não vi mais, graças a Deus. Mas não vamos pensar em Judas como um traidor. Vamos pensar em Judas como uma peça fundamental para que o plano de Deus se cumprisse. Muito triste, mas que precisava, ser realizado para que realmente tocasse o coração das pessoas, porque infelizmente as pessoas só são tocadas muitas vezes com o sofrimento. A gente sempre fala disso aqui. Jesus merecia sofrer? Não, mas ele optou sofrer por nós, Então temos que ser muito gratos a ele por isso. E Judas cumpriu a parte dele. Então também não tenhamos esse olhar para Judas como se ele fosse um traidor, um inimigo, porque ele não era. Ele apenas cumpriu o que lhe cabia dentro desse plano perfeito que Deus escreveu, Alguém iria fazer isso e ele veio ao mundo para isso. Ele fazia parte da história do Cristo.
realizando essa parte difícil que foi entregar, e tanto foi difícil que no outro dia ele não aguentou, né? Ele mesmo deu cabo de sua vida, por quê? Porque ele não aguentou a culpa. Então você veja bem, quando a gente faz mal para alguém, muitas vezes o remorso bate, né? Por isso que existe aquele ditado: não retribua o mal com o mal, né? A gente não pode pagar o mal com o mal. A própria pessoa, ela vai se destruir sozinha, como foi que aconteceu com Judas. Ele se matou porque não aguentou a culpa de ter entregado, né, o remorso. O remorso, eu acredito que seja a maior das lições, né? A maior justiça, né, que pode ser realizada é a culpa da pessoa conviver com aquilo que ela tenha feito de ruim para o outro, né? E isso, enquanto ela não olhar para suas sombras e não se curar daquilo, ela vai sofrer, né? Não estou justificando, mas nós temos que olhar a história do Cristo por um novo olhar. E hoje, um dia maravilhoso, o dia que ele ressuscita. Hoje Jesus ressuscitou. Aí as pessoas falam, aí quando Maria Madalena chegou no túmulo, o corpo de Jesus não estava lá porque ele havia ressuscitado. Maravilhoso. Mas foi o corpo de Jesus que ressuscitou? Não, foi o Espírito. O Jesus precisa do corpo para quê? Para nada. Jesus já era Espírito, né? O ressuscitou do Cristo. Eu ouvi uma canalização que eu achei muito bonita e eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Se você não acha, tudo bem. Jesus, ele falava nessa canalização, que é uma canalização que foi feita pelo médium Maicon da Casa Plataforma de Oração, que quando eu comecei a fazer os meus vídeos aqui no canal, eu sempre indicava Casa Plataforma de Oração. Hoje em dia eu não indico mais nenhum lugar, apenas o Templo Espiritual Maria Santíssima, que vocês podem acompanhar, do seu Gilberto, maravilhoso. Porque mudou muita coisa nas casas espirituais que eu segui. A única que ainda permanece da forma que eu me vejo nos conhecimentos é o Templo Espiritual Maria Santíssima. Sigam. Mas tinha uma canalização do médium Maicon na Casa Plataforma de Oração. Eu procurei ontem e não achei. Acho que eles tiraram. Muito linda, do Cristo, aonde ele contava como foi todo o processo dessa Semana Santa, a paixão, né, que ele viveu. Como eu chorei, eu ouvi umas 3 vezes essa canalização. Como eu chorei, porque ele contava, Jesus, ele falava o quanto ele sofreu, que a gente não consegue imaginar. Que o Mel Gibson, naquele filme A Paixão de Cristo, ele tentou passar ali de verdadeiro, foi muito mais ainda o que ele sofreu. E que Jesus, ele quis trazer esse exemplo do ressuscitou para Páscoa. O corpo dele não estava mais lá na tumba, para que as pessoas acreditassem no quê? Que o espírito não morre, mas as pessoas acreditam que o corpo de Jesus havia sumido, que ele ressuscitou com o corpo. Não. O nosso corpo é um corpo de carne, né? Carne e osso. Quando a gente morre, a gente deixa esse corpo aqui, a gente devolve para a terra o que é da terra. O nosso corpo pertence à natureza, né? A natureza vai consumir ele. Mas o nosso espírito não, volta para quem? Para a espiritualidade, volta para Deus. E quando Jesus ele desceu ao inferno, né? Logo após ele ter sido morto na cruz, né? Que ele faleceu na cruz, ele desceu aos mortos, né? Ele desceu ao inferno, combateu com o diabo, vamos dizer assim. E ele voltou vitorioso para o reino dos céus. Então, a partir do momento que ele morre na cruz, morreu o corpo. Jesus não morreu. Ele ressuscitou. O espírito nunca morre. O que ressuscita é o nosso espírito. A vida continua. Mas ele combinou com José de Arimateia, que Jesus já sabia o que ele ia passar, o que ia acontecer com ele. E ele combinou com José de Arimateia que logo após, né, ele ser sepultado, era para José de Arimateia
tirá-lo de lá, tirar o corpo de Jesus e sepultá-lo em um sepulcro particular de José de Arimateia, em que ninguém soubesse onde estava, né? Para que não houvesse essa procura do corpo de Jesus. Então José de Arimateia, ele cumpriu a promessa a Jesus. Logo após Jesus ter sido sepultado, ele já havia preparado um sepulcro particular e pagou para alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo de Jesus, subornou, né, pagou lá, para que ele pudesse tirar o corpo. Os soldados aceitaram, ele tirou o corpo e sepultou em outro lugar. Então é um mistério que não foi revelado. Isso Jesus fala nessa canalização e eu acredito muito que seja isso. Então as pessoas, quando foram lá ver, porque no outro dia Maria Madalena viu Jesus e falou, ele ressuscitou, mas ela viu o Espírito. Não era o corpo de Jesus. O corpo de Jesus não estava lá porque havia sido retirado, mas os apóstolos, Maria e Madalena, elas não sabiam disso. E havia sido enterrado em outro lugar. Então ficou como assim, Jesus ressuscitou, e até hoje essa tradição que a gente não deve, né? Como que eu posso dizer? A gente não tem o direito de tirar a crença de ninguém. Mas se você está seguindo o canal aqui é porque você acredita na espiritualidade. Então Jesus disse que o corpo dele não estava lá. O corpo de Jesus não ressuscitou, porque uma vez que você vira espírito, para que vai servir o corpo? Né? Plano espiritual, nós não precisamos de um corpo de carne e osso. Não é matéria, né? Como é aqui no plano físico, é o espírito. Então, foi para dizer, serviu como um exemplo e ficou de que a vida continua, né? Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, a vida continua. E independente se ele levou o corpo ou não, ele está vivo. E é isso que acontece com todos nós. Nós temos que ter essa certeza que nós vamos um dia também deixar esse mundo, mas o nosso corpo físico vai ficar aqui. Mas nós vamos ressuscitar para Deus. Vamos continuar a nossa vida no plano espiritual com Deus, com Jesus e com toda a espiritualidade de luz. Então, esse é um recado rapidinho que eu queria trazer para vocês hoje. O chocolate é muito gostoso, o ovo de Páscoa é muito gostoso, falar dos coelhinhos para as crianças é muito gostoso, mas nós devemos sempre, né, fazer com que os nossos filhos, desde pequeno, entendam que o verdadeiro significado da Páscoa não é o ovo de Páscoa de chocolate, não é o coelhinho. O coelhinho, ele representa a vida, porque o coelho, ele se reproduz muito, né? Muito de forma fácil, rápida. Ele procria muito rápido. Se você tem um casalzinho de coelhinho, em 20 dias você tem não sei quantos, porque ele se reproduz muito. Então, ele representa a vida. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus estar entre nós. Jesus ter ressuscitado o seu espírito, né? Porque a morte não existe, a vida continua. Tá certo, gente? Então, hoje a gente tem que estar muito feliz, comemorar muito, né? Porque a gente comemora não só a ressurreição do nosso amado Jesus, mas a ressurreição de todos os nossos entes queridos que já partiram, que estão vivos, estão com Deus. A nossa ressurreição, que um dia também iremos embora e iremos ressuscitar para Deus. Tá certo, gente? Então eu desejo uma feliz Páscoa a todos vocês, a família de vocês, e que esse sentimento de que a vida nunca termina continue com vocês também. Tá certo? Um beijo grande para vocês, uma feliz Páscoa. Continue vendo os nossos vídeos, curtindo, compartilhando para que o canal cresça, que a mensagem do Cristo, na minha forma de interpretar, ela chegue para mais pessoas, tá certo? E vamos fazer o canal crescer. Um beijo grande, fique com Deus e namastê.